levante a voz. Doutor Genô, a notícia da doação eu trouxe aqui só para chamar atenção. Para chamar atenção, claro. Para essa questão. Agora, assim, o que é que se tem, assim, de novidade, assim, em relação até o tratamento? A gente volta e meio falar de experiências, de novidades, medicamentos. Mas até surgir, até ser aprovado, até chegar aqui, é um processo que demora um pouco, né? Isso. Então, o que é que se tem de novidades nesse sentido? Ou todas as informações, o que os médicos têm a dizer ainda é essa situação de que, olha, temos que focar na prevenção. Sobre verdade. a questão do Alzheimer, doutor. Primeiro explicando, recapitulando o pessoal o que é exatamente o Alzheimer. O Alzheimer, Léo, é uma doença degenerativa. É uma doença que geralmente acomete homens e mulheres acima de 65 anos de idade. Pode acontecer mais precocemente, muito embora seja mais raro. E nessa doença, o indivíduo perde as suas capacidades cognitivas, quais sejam capacidade de julgamento, compromete muito a memória, talvez o principal sintoma, né? O sintoma cardial seria já o comprometimento da memória, as funções executivas, a capacidade do indivíduo de resolver as suas coisas, né? Então, aos poucos ele vai aumentando o grau de dependência de seus familiares. É uma doença que infelizmente não tem cura, né? Mais de 25 milhões da população mundial tem Alzheimer. E a questão que está se falando hoje de medidas preventivas de Alzheimer e de outras demências, porque existem outros tipos de demência, né? O Alzheimer perfaz em torno aí, vamos dizer em linhas gerais, de 60% das demências, mas no nosso meio está sendo cada vez mais frequente a demência chamada vascular, é a demência do hipertenso e do diabético não tratado devidamente. Então, hipertensão e diabetes, duas doenças silenciosas, né? O indivíduo ali, ele não se vê doente, ele passa 5, 10, 15, 20 anos não tratando, e o não tratamento adequado e correto da hipertensão e do diabetes vai alterando, vamos colocar assim para a população entender, vai alterando a estrutura dos vasos sanguíneos de todo o corpo e também do cérebro, diminuindo a nutrição para o cérebro, a oxigenação cerebral, o indivíduo começa a ter esquecimentos, o cérebro ele sofre uma atrofia. A característica das demências é que o cérebro ele, literalmente diminui de tamanho, ele sofre uma atrofia de regiões, né, mais específicas e ligadas à região da memória, né, que são as regiões temporais, essa região da lateral da cabeça, a região frontal. Isso a gente consegue evidenciar através do exame. Essa questão toda, desculpe, Léo, o que está se falando aí agora, é porque com o envelhecimento da população em todo o mundo, com o envelhecimento da população no Brasil, ou seja, o brasileiro está vivendo mais, está passando mais dos 75, 76 anos de idade. Então, essas doenças crônicas, Léo, fica mais em voga. Por isso que está se falando muito na questão da prevenção. Existe prevenção do Alzheimer? Existe possibilidade de retardar o Alzheimer e outras demências? São essas questões que está se comentando muito, muito por agora, né? Doutor, agora a pessoa que tem eu conheço uma pessoa que teve um problema de um AVC isquêmico, não sei, e parece que a família não percebeu, foi daquele bem silencioso. Certo. E aí o pessoal levou no médico até por questão desses esquecimentos e dele até não reconhecer os filhos, ou reconhecer os filhos, mas não lembrava nomes, né? Tá. E aí quando o pessoal fez, nós que a tomografia, não sei se ele teve um AVC, o pessoal tomou um susto, porque foi daquele que não... Isso. Essas situações, eu queria que você aí é um pouco diferente, porque você pode ter um AVC numa determinada região cerebral responsável pela capacidade de memória, pela capacidade de fala, de reconhecimento. Os sintomas podem parecer com sintoma de Alzheimer, mas aí a diferença é que no AVC existe aquela coisa da agudicidade, aquilo acontece de uma hora para outra, né? Por conta do evento vascular oclusivo. Todo evento vascular ele é agudo, ele é rápido, acontece ali naquele momento. E a perda da memória, o comprometimento da capacidade mental, o indivíduo que vai evoluir com esquecimentos, dificuldade de executar as coisas do dia a dia, no Alzheimer isso é mais lento. A questão que se diz, que se fala agora é o seguinte: é bom que se saiba que o Alzheimer e outras demências não têm cura, mas existem medidas, né?
E existem poucos remédios. Talvez hoje nós tenhamos hoje 4 drogas principais para tratar ou retardar o desenvolvimento da demência. Mas hoje o que a gente quer pontuar é que existem medidas para retardar a progressão do Alzheimer. Não podemos falar de prevenção, porque não tem trabalhos científicos. Ainda que diga, olha, se fizer tal coisa não vai ter, isso não é garantido também. Já se sabe, por exemplo, a prática de atividade física, né? A prática de atividade física está ligada à produção de determinados hormônios no cérebro, certo? Ligados às neurotrofinas, endorfinas, que retardam o desenvolvimento. Então, em linhas gerais, se a gente pudesse resumir para a população, o que é que a gente pode fazer para retardar o aparecimento do Alzheimer? A educação é importante. Cada vez mais a gente sair da linha do analfabetismo. Sabe que o indivíduo que é analfabeto, ele tem mais tendência de desenvolver demências, e dentre elas o Alzheimer. Por que isso? Porque o cérebro precisa ser estimulado. Quando você aprende, estuda, e aí pode ser qualquer coisa. Por exemplo, aprender um novo idioma. O idoso, se o sujeito tem 65 anos de idade, vamos aprender francês, inglês, espanhol. O que é que isso decorre? Você aumenta a conexão entre os neurônios. Então, mesmo que você desenvolva Alzheimer, o seu cérebro tem neurônios com conexões maiores por conta do aprendizado ao longo dos anos. Esse é um ponto. Olha aí, boa dica, né? Uma outra dica é a dieta adequada, né? Então, a gente buscar fazer o que os cardiologistas estão sempre divulgando, essa dieta do Mediterrâneo, né? Para aumentar a concentração de ômega 3, reduzir antioxidantes, ou seja, salmão, né, peixes, né, atum, né, o azeite específico, frutas, legumes. Outra coisa importante também, dormir. Né? A gente dormir bem, dormir uma média de 7 horas por noite. É durante o sono que a gente guarda o aprendizado, que a gente sedimenta o que a gente aprendeu durante o dia. Então é por isso que o pessoal uma outra dica importante para retardar o Alzheimer. Esquece as coisas, esquece até palavras. Esquece. A pessoa que não dorme bem, né? A pessoa que tem a apneia do sono, ele tem uma memória mais curta durante o dia. Olha, uma dica aí para você, viu? O doutor Agenor tá falando, serve para você que estuda, você acaba estudando para o vestibular, vai até 2 da manhã, no outro dia acorda cedo para fazer a prova. É verdade. Não deu repouso. Não teve repouso. Isso serve também para o jovem. Um outro elemento, Léo, também que alimentação é importante. Pesa, doutor? Essa alimentação pesa, que a gente está falando aqui da questão da dieta do Mediterrâneo, né? Comer mais frutas, legumes, peixes ricos em ômega 3 e uma questão também, pequenas doses de vinho, cálice. Olha, gente, não é uma garrafa não. Não, é um cálice, aquele cálicezinho mínimo, tá? De vinho tinto, seco, e está comprovado cientificamente a ação antioxidante. Se a pessoa colocar no seu dia a dia, que vem a ser isso, no seu dia a dia. O que é que vem a ser isso? Diminuir a morte das células, né? É proteger mais a estrutura das células. E uma coisa fundamental também a gente reduzir a capacidade, o estresse que a gente vive hoje, né? Se programar melhor o dia, procurar qualificar melhor o nosso dia. E para o idoso, estimular jogos, xadrez, palavras cruzadas, jogos de memória, não é? Aprender um segundo idioma. O idoso tem tempo de aprender o segundo idioma. Então tudo isso vai afastá-lo da capacidade. Falta paciência. É verdade, né? São questões simples que podem agregar qualidade de vida e retardar o processo de Alzheimer. Ou seja, é um tema muito importante, a gente pode tratar isso melhor também num outro momento, porque a questão é que a população está vivendo mais. Nós estamos chegando à velhice e chegando à velhice com qualidade. Então, é importante que a questão da dieta, da atividade física... Eu estou vendo muita gente chegar à velhice, né? Mas não sei, só que talvez estilo de vida que ele teve, não sei se chega a essa qualidade, o senhor está falando... É verdade, às vezes você pega aquela pessoa que chega no seu consultório, que você conhece aqui, aquela pessoa que mora mais afastada dos grandes centros, né, que tem aquela vida mais no campo. Se aquele senhor, aquela senhora com 95, 98 anos de idade, como a gente estava conversando aqui antes, aqui em off, nem parece aquela mente muito ativa, não é? Ou seja, o grau de ansiedade da cidade grande aumenta a produção dessas toxinas, vamos dizer assim, desses radicais livres que vão deteriorando a função mental. Então, todas essas práticas que nós falamos aqui nesse breve tempo são práticas que vão ajudar a gente ter uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, prevenir
o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como é o Alzheimer, né? Doutor Genô, muito obrigado pelas dicas importantes aí para o nosso dia a dia. A gente agradece, um bom final de semana a todos e até a próxima. Levante a voz.